vivo está. Boa noite, amados irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Virgem Maria, nossa Mãe. E queremos nesse dia já, nesta graça desse programa Maria Padroeira do Brasil, pedir que o Senhor possa vir abençoar cada um de nós nesse dia, que o Senhor possa abençoar você e toda a sua família. Você seja bem-vindo mais uma vez neste programa a estar em oração conosco. Boa noite, Walter. Boa noite, Silvana. Boa noite, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Estamos mais uma vez nesse programa com muita alegria para juntos orarmos e pedir ao Senhor a graça sobre nós e sobre toda a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos ao Senhor essa graça nesse dia de hoje, que o Senhor possa agora visitar cada um de nós, principalmente o nosso coração. O Senhor possa tirar de nós toda a dureza, o Senhor possa tirar de nós todas as incertezas, as desesperança, o Senhor possa alimentar em nós a fé, possa derramar a graça da bênção sobre cada um de nós nesse dia de hoje. Então convido você nesta noite, neste momento, a colocar no coração de Jesus toda a sua vida, toda a sua família. Nós estamos vivendo essa semana, a Semana Nacional da Família, o chamado a ser família, o chamado ao matrimônio, você que tem já esse chamado à vocação ao matrimônio. Então, passamos esse dia de hoje, que o Senhor possa abençoar todas as pessoas que são chamadas a essa vocação matrimonial, o Senhor possa abençoar todas as famílias do nosso Vale do São Lourenço, possa derramar a graça sobre todos os filhos, sobre aqueles que estão na nossa casa, o Senhor possa tirar toda a contaminação, tudo aquilo que vai de mal, que venha sobre a nossa casa. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós nesse dia de hoje. E também pedir em especial também para as famílias, que também aquelas que estão doentes, muitas pessoas que estão com familiares em casa, doente ou nos hospitais. Que o Senhor possa visitar neste momento essas famílias, possa dar a cura necessária, seja do corpo e da alma, que o Senhor possa derramar a graça, possa abençoar juntamente com cada um de nós, abençoar cada um de nós que estamos aqui em oração e abençoar aqueles que mais necessitam nesse dia de hoje e aqueles que precisam de uma graça nesse dia de hoje. Talvez seja você que precisa desta graça, dessa libertação, dessa cura. Então pedimos com fé, com alegria, com autoridade, pedimos mesmo nessa graça que o Senhor possa alcançar o coração de cada um de nós. Nós queremos entregar nas mãos do Senhor a tua família, entregar aqueles que o Senhor te deu. Nós não conhecemos a sua família, não sabemos quem são, mas o Senhor conhece o coração de cada um daqueles que o Senhor deu, aquele que o Senhor compôs como família. O Senhor que escolheu a nós estarmos na família que nós estamos hoje. E a nossa família é a melhor que nós temos, porque é a melhor que o Senhor poderia nos dar. Seja ela com problemas, dificuldades, porque nós sabemos que todas as famílias têm dificuldade, têm lutas diárias, mas é a melhor família que o Senhor poderia nos dar. E a nossa família é uma bênção, assim como nós cantamos na música do Frei Gilson, que a minha família é uma bênção, é projeto de Deus, é a maior riqueza. Então não desista da sua família, não desista de lutar por ela, de rezar por ela, de sacrificar pela sua família. Então é dentro da sua família que há a salvação. É dentro da sua família que há o amor, o perdão, a reconciliação a cada dia, para que assim nós possamos alcançar todos, como família, a glória do céu. Porque o Senhor quer salvar a todos nós. E o Senhor quer salvar a tua família. Então reze por ela, lute pelos seus filhos, para que a salvação possa entrar na sua casa. E peçamos ao Senhor que possa agora, neste momento, visitar também todos aqueles que moram nos sítios, fazendas, o nosso Brasil inteiro. Que o nosso Brasil seja abençoado, as famílias do Brasil inteiro sejam abençoadas. E possamos a cada dia viver esse chamado dessa vocação a ser família do céu aqui na terra. A sermos famílias santas que deem testemunho do chamado do Senhor para cada um de nós.
a dar testemunho desse Senhor que vive no nosso coração, esse Senhor que nos dá força a cada dia, que é o próprio Jesus, com a graça do Teu Espírito Santo. Então isso vai nos fortalecendo a cada dia, quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor. E precisamos, irmãos, cada dia mesmo nos colocar, nos abandonar nas mãos do Senhor, porque sem a força de Deus, nós não conseguimos. Nós precisamos dessa graça todos os dias. Nós precisamos da graça de Deus para que nós possamos continuar firmes, de pé na graça de Deus. Então essa graça de Deus que vai nos sustentando a cada dia para que nós possamos levantar e seguir o nosso caminho de alegria, de amor, o caminho de santidade com o Senhor. E nós podemos dar esse testemunho de santidade a cada dia na nossa vida familiar, no nosso trabalho, onde o Senhor nos colocar, onde o Senhor nos plantar, como diz a frase, né? Que nós possamos florescer onde o Senhor nos plantar. E qual é o lugar que você precisa florescer? Aonde o Senhor te colocar. Na sua família, no seu trabalho, nas ruas, quando você estiver andando, em uma reunião, um lugar assim que esteja muitas pessoas que precisam mesmo também da graça de Deus, também precisamos florescer nesses lugares, onde não há Deus, onde não há a presença do Senhor, onde as pessoas não vivem essa graça do Senhor, nós precisamos florescer lá, dar esse testemunho vivo do Senhor no nosso coração. Então peça essa bênção nesse dia de hoje, que o Senhor vai te dando essa graça para que você seja sustentado, para que você seja transformado, para que a sua família seja transformada na graça de Deus. Nós te pedimos, ó Pai, derrama suas bênçãos sobre todo o nosso Vale do São Lourenço, as famílias que nos acompanham agora neste momento, Senhor. O Senhor sabe da dificuldade, o Senhor sabe dos traumas, o Senhor sabe das lutas, Senhor, de cada família, os pais que lutam pela recuperação dos filhos que estão no vício. Nós te pedimos que o Senhor visita neste momento, Senhor, que vai dando fortaleza, unidade entre os casais, para que possam ajudar os seus filhos no caminho do Senhor. Derrama a tua bênção, Senhor. Nós te clamamos para que o Senhor visite a cada um de nós nesse dia de hoje e derrama a sua graça sobre todas as nossas famílias. Muito obrigada, Senhor, pela tua bênção. Nesse dia de hoje nós queremos clamar a tua graça, Senhor, cantando essa canção de louvor a Deus, glorificando ao Senhor que é todo poderoso, o Senhor que visita os nossos corações nesse dia, o Senhor que vai nos curando de todas as nossas dores, o Senhor que nos leva a esse caminho de santidade a cada dia para a nossa família. Nós te clamamos, Senhor Jesus, a tua bênção e te glorificamos por esse dia de hoje, que tu és o Senhor, tu és a nossa vida, tu és o nosso Deus maravilhoso, o Senhor que não perde nenhuma batalha. Nós queremos te louvar, Senhor, por tantas graças e bênçãos sobre nós, que tu és o Senhor, tu és o centro. Nós não queremos mais tirar os nossos olhos de ti, Senhor, porque sem a tua graça nós não somos nada. Nós te glorificamos, Senhor Jesus, por mais este programa, que tem alcançado tantas pessoas, que tem derramado tantas bênçãos, tem curado muitas pessoas, tem levantado muitas pessoas. Nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, porque tu és bendito, tu és santo, tu és maravilhoso, Senhor. Bendito seja o teu santo nome. Vamos cantar junto, louvando ao Senhor, louvando e glorificando a Deus, que através da canção nós também rezamos e louvamos a Deus, o Senhor que é o nosso Deus, que é o centro da nossa vida, que és o Senhor. Muito obrigada, Senhor. Bendito seja o teu santo nome. Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, glória a ti, Senhor. Da minha vida Ele é o Senhor,
Da minha vida Ele é o Senhor. Da minha vida Ele é o Senhor. Glória a Ti, Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. O Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Ti, Senhor. Da minha família Ele é o Senhor. Da minha família Ele é o Senhor. Da minha família Ele é o Senhor. Glória a Ti, Senhor. Peçamos a esse Jesus que é o nosso Senhor, que derrame sobre nós o Espírito Santo, derrama sobre nós a sua graça. Pedimos a Jesus que é o nosso Senhor, que vem em nosso auxílio de nossas fraquezas, que o Senhor possa derramar sobre cada um de nós a sua graça e a sua bênção. Convido a você a apresentar ao Senhor a sua família nesta hora, pedindo que o Senhor visite a sua família, visite a sua casa. Pedimos, Jesus mesmo, verdadeiramente que o Senhor possa visitar as famílias do Brasil. Derrama a sua graça, Senhor. Tantas famílias precisando de uma bênção. E eu convido a você, se a sua casa precisa de uma bênção, peça para o Senhor, fala: Senhor, abençoa a minha casa, abençoa a minha família. Derrama seu Espírito Santo, Senhor, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu lar. Vai pedindo a Deus que o Senhor possa visitar a tua casa agora com o Espírito Santo. Assim como o Senhor Deus visitou Nossa Senhora com a sombra do seu Altíssimo, visite agora cada um de nós e nós possamos ser revertidos da graça de Deus, que possamos ser cheios da graça de Deus. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo, Senhor. Derrama sobre nós a graça que vem do alto. Nós te agradecemos porque o Senhor é esse Deus de bondade, é esse Deus que olha por cada um de nós. Da minha casa Ele é o Senhor. 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 Glória a Ti, Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. O Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Ti, Senhor. E esse Espírito Santo que é derramado sobre nós, que Ele venha abrir o nosso coração, possa abrir os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir a palavra de Deus e essa semente que vai ser semeada no nosso coração possa produzir frutos. E hoje nós vamos refletir o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo de 15 a 20. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que estás no céu. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, irmãos, nós vemos o Evangelho hoje muito claro para nós, que o Senhor nos faz um convite para cada um de nós, como comunidade, como família, no nosso trabalho, a exercer, né, o chamado, essa correção fraterna. Então, vejamos que na nossa vida diária, nós cometemos muitos erros, muitas falhas, e muitas vezes nós não gostamos de ser corrigidos, né? Não gostamos de que as pessoas venham nos corrigir. Mas o Senhor nos faz esse convite para que nós possamos abrir o nosso coração, para que essa correção fraterna possa acontecer em nós, e assim quando nós queremos corrigir os nossos irmãos, quando eles vacilam. Então o Senhor no primeiro momento ele nos fala dessa correção fraterna, dessa prática de correção, como um gesto de amor para a reconstrução da fraternidade. Então vejamos que o Senhor fala para nós: corrija em particular, a sós contigo. E muitas vezes quando os nossos irmãos erram, até mesmo na nossa casa, no nosso trabalho, nós queremos mostrar, levar para todo mundo aquele erro do irmão, né? E muitas vezes isso machuca aquela pessoa que muitas vezes vacilou, que errou, que não enxergou que errou. Né? E às vezes a gente quer colocar público para que todos saibam, para que todos vejam e para que todos condenem. E muitas vezes nós praticamos isso em casa também. Às vezes um dos nossos filhos, ou o esposo, a esposa erra e nós queremos falar para todo mundo, condenar aquela pessoa, né? Mas o Senhor nos convida que nós possamos fazer isso com amor, uma correção fraterna ao irmão para que nós possamos ganhar esse irmão. Porque dependendo das nossas atitudes, quando nós agimos no nosso humano, na nossa razão, nós acabamos perdendo essa pessoa. Né? Nós não agimos com amor, mas agimos com raiva. Porque muitas vezes quando alguém vacila conosco, o primeiro momento nosso, pensamento humano, nossas atitudes humanas, é fazer aquela pessoa, né, ser excluída também. Então, o Senhor não quer que nenhum de nós nos percamos. E muito menos que o nosso irmão se perca, mas que através dessa correção fraterna nós possamos ganhar esse irmão para Deus, para que ele seja transformado, para que seja reconstruído nele um coração novo, para entender que ele errou. E assim conosco também, quando nós formos corrigidos, quando alguém vier nos corrigir, nós tenhamos um coração humilde de aceitar aquela correção que vem até nós. Porque muitas vezes nós temos um coração muito endurecido, porque nós queremos agir da nossa razão, só eu que tenho certeza, é do meu jeito, se não for desta forma não está certo, eu agir desta forma está certa, e às vezes a gente não consegue enxergar o nosso próprio erro, e aí queremos agir do jeito que nós queremos, mas o Senhor ele quer que nós abramos o nosso coração, ter um coração humilde, quebrar as pedras do nosso coração, e aceitar a correção que vier a nós, e quando nós for corrigir alguém, que nós possamos corrigir para que possa haver uma reconstrução fraterna na vida deste irmão, para que ele seja transformado por essa correção. Então, no primeiro momento o Senhor nos fala, vai até em particular a sós com essa pessoa e o corrija da forma como deve ser corrigida, com amor, com paciência, né? Para que Deus possa inspirar no nosso coração da forma como agir com aquela pessoa que errou, que vacilou conosco. Mas se aí do momento que nós somos até essa pessoa, ela não aceitou a correção, ela acha que está certa, que é daquele jeito e pronto, ponto final, e aí o Senhor nos fala, se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas para que a questão seja decidida sobre a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Então você tentou de todas as formas, a pessoa não quis ser ajudada, ou muitas vezes é nós mesmos que passamos por isso, né? Então, vejamos, a pessoa não quer ser ajudada, mas ela não resolveu o problema. Então a palavra nos diz, disse-o à igreja, e muitas vezes nós precisamos pedir um auxílio de um sacerdote para resolver qualquer questão entre o irmão. E se a questão não for resolvida quando dita à igreja, né?
na pessoa do sacerdote, alguém que possa ali, né, ajudar aquela pessoa também, ter essa correção fraterna para que possa ajudar esse irmão. Então, se ele não aceitou de qualquer forma, então o que o Evangelho nos fala? Trata-o como um pagão, um pecador público. Ou seja, a pessoa não aceitou, a pessoa está na sua razão, no seu jeito, quer viver da sua forma, então não há o que fazer mais para essa pessoa, né? Então o que nós podemos fazer é rezar por essa pessoa para que Deus possa tocar no seu coração. Então vejamos que o Senhor nos faz esse convite para a reconciliação com os irmãos. Jamais nós devemos perder os nossos irmãos pelos erros que eles cometem, porque até nós erramos também. Todos nós, todos os dias, fazemos algo de errado, vacilamos com nossas atitudes, com nossas palavras, e muitas vezes nós não reconhecemos. Então precisamos, irmão, da graça de Deus. Senhor, me dá graça para reconhecer que eu errei e aceitar a correção. Porque nós somos duros mesmo, né? Nosso humano, nós queremos sempre ter razão. Nosso humano, nós nunca estamos errados. Mas Deus vai nos mostrando onde nós precisamos ser mudados, onde nós precisamos ser consertados. Até porque, irmãos, na comunidade de Jesus, ali no meio, Jesus com seus discípulos, com os apóstolos, também havia correção. Uma correção fraterna para que todos pudessem ser reconstruídos nesta graça, entender que errou e que precisa recomeçar uma vida nova. Então, essa correção fraterna é para que nós possamos começar de novo. Não ficar martelando nos erros, não ficar apontando e ficar trabalhando a mesma coisa, as mesmas palavras, não. É recomeçar, esquecer tudo aquilo que passou e recomeçar uma vida nova com este irmão, com a comunidade que ele está, para uma vida nova com Cristo. Então o Senhor, Ele sempre nos dá uma vida nova todos os dias. O Senhor nos dá um novo recomeço todos os dias. O Senhor sempre nos dá uma chance para que nós possamos ser salvos. Então por que nós não podemos também dar a chance para os nossos irmãos, para que eles possam também recomeçar a sua vida, seja na vida familiar, seja no trabalho, na comunidade, na igreja? Então o Senhor nos dá essa oportunidade para que nós possamos reconciliar com os irmãos e também reconciliar com o Senhor, muitas vezes quando nós erramos, e recomeçar uma vida nova com Cristo. Então peçamos essa graça nesse dia de hoje, que o Senhor possa quebrar todas as pedras do nosso coração, o orgulho, para que nós possamos viver a graça de Deus na nossa vida, com humildade, com amor, com alegria e com as bênçãos de Deus sobre nós e sobre toda a nossa família. E também sempre exercer, né, esse perdão na nossa vida familiar. A nossa vida, ela é reconstruída, transformada através do perdão, que através do perdão vai gerando o amor a cada dia em cada um de nós. Então que Deus abençoe você, toda a sua família nesse dia de hoje, que a palavra de Deus possa nesse dia produzir frutos na sua família, no seu trabalho, na sua comunidade, onde o Senhor te plantar. Exerça, né? Exerça esse perdão, esse amor a cada dia, para que a graça de Deus aumente cada vez mais sobre cada um de nós. Deus abençoe a todos nós nesse dia de hoje. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos.